Prezados irmãos em doutrina espírita, o controle universal do ensinamento dos espíritos. Se a doutrina espírita fosse uma concepção puramente humana, ela teria como garantia somente as luzes daquele que a tivesse concebido. Ora, ninguém aqui na Terra poderia ter a pretensão de possuir para si a verdade absoluta. Se os espíritos que a revelaram exclusivamente houvessem se manifestado a um só tempo, nada lhe garantiria a origem. Deles, admitindo-se absoluta sinceridade de sua parte, poderia no máximo convencer as pessoas de seu relacionamento e poderia ter seguidores, mas jamais conseguiria reunir a todos. Deus quis que a nova revelação chegasse aos homens por um meio mais rápido e mais autêntico. Eis porque encarregou os espíritos de levá-las de um polo a outro, manifestando-se por toda parte, sem dar a ninguém o privilégio exclusivo de ouvir a sua palavra. Um homem pode ser enganado e pode enganar-se a si mesmo, mas isso não vai ocorrer perante milhões que veem e ouvem a mesma coisa. É uma garantia para cada um e para todos. Além disso, pode fazer-se desaparecer um homem, mas não se faz desaparecer em multidões. Pode-se queimar livros, mas não se pode queimar espíritos. Ora, mesmo que se queimassem todos os livros, a fonte da doutrina continuaria inesgotável, pois ela não se encontra na terra. Surgiu de toda parte e todos os homens, ao mesmo tempo, despertaram por toda parte. Por mais favorecido que fosse, o Espiritismo seria apenas conhecido caso inumeráveis médios que eles despertam por toda parte não trouxessem a lume diversas mensagens em manifestações. Mas a propósito desse tema, que está na parte inaugural do Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo, especialmente sob o título Notas Históricas, acrescentaríamos ainda que são os próprios espíritos, na verdade, que fazem a propagação com a ajuda de inumeráveis médiuns, que eles podem servir por toda parte. Se houvesse apenas um intérprete, por mais favorecido que fosse, o Espiritismo seria apenas conhecido. Repetindo isto, para lembrar que esse intérprete, qualquer que fosse a sua categoria, teria sido objeto de desconfiança de muitos. Nenhuma nação aceitaria enquanto os espíritos, comunicando-se em todos os lugares, a todos os povos, não é imposto por nenhuma classe social, pois todos podem receber as instruções de seus parentes e amigos de além-túmulo. E nós então observamos um fenômeno extraordinário das psicografias que chegaram a repercutir em decisões de tribunais, através de mensagens chegadas por médios, em que do país da morte os espíritos vêm nos falar da vida e narrar episódios tão reais que, comparados com aquilo que foi colhido de prova, por exemplo, em autos de processos, ocorrências em tribunais de júri especificamente, deram convicção a jurados, como acontece no caso do Maurício Garcês Henrique, que desencarnou em Goiânia no final dos anos 70, e num processo envolvido uma outra personalidade que foi acusado e que depois, cartas psicografadas por Chico, terminaram trazendo dados com detalhes do acontecimento que não teria enquadramento exatamente na forma que se supunha dentro de um processo criminal. Quantos pais e quantas mães puderam ser consolados depois de filhos que partiram, os antecedendo na noite do túmulo, e que vieram de lá trazer uma mensagem, como dizia Chico, o telefone toca de lá para cá. E esse telefonema, esta comunicação escrita, melhor assim, como pode confortar dada a quantidade de detalhes? Peritos que puderam examinar assinaturas
de cartas psicografadas e constatar a caligrafia no exame grafotécnico, tamanha coincidência e identidade. Vivemos nesta época em que na universalidade dos ensinamentos dos Espíritos está a força do Espiritismo e também a causa de sua rápida propagação, porque estas mensagens estão geralmente no diapasão de outras mensagens, para adentrarmos a questão de dizer que o fenômeno das manifestações, que vai nos chamar ao controle universal das comunicações, parte das coisas simples como cartas psicografadas até livros psicografados. Em livros psicografados nós teremos opiniões de espíritos, como em cartas nós temos palavras de espíritos específicos. Cabe a nós, na parte da literatura espírita, agora sim, entender as comunicações com vindas de alguém, se ela está na mesma sintonia com o que outros espíritos dizem em outros lugares, outros alguéns do mundo espiritual vieram dizer a mesma coisa, a fim de que nós não tenhamos apenas mensagens, pontos de vista, sentimentos isolados de espíritos que fora da carne nada mais que são espíritos de gente como nós e continuam como tal, com o padrão evolutivo que tinham antes de desencarnar. Mas quando se comunica algo que transcende, que traz um ensinamento, uma postura ética cristã, ou preceitos filosóficos, incursões de ordem científica, é necessário submeter ao crivo da concordância. Kardec reuniu mais de 1000 mensagens, pelo menos, de diversas províncias da França, mas também de outros países europeus, para que a sintetização, a codificação, a organização viesse no viés de sintonia das comunicações, onde se pudesse dizer uma verdade do lado de cá, da América, fosse a mesma dita do lado de lá, na Europa, ou na nação americana do norte. Em todos os pontos do globo, adiante se puderam cortar, reunir mensagens, e no desdobramento da codificação poderíamos dizer aquilo que diz o Espírito Emmanuel, que é espírito de gente como nós. Por sinal, Emmanuel foi um famoso sacerdote católico em mais de uma encarnação, vestindo a toga sacerdotal. Seria o mesmo que poderia dizer André Luiz, que por sua vez teria sido um famoso médico brasileiro sanitarista que usa esse pseudônimo, como poderia ter sido um poeta que, escrevendo em forma de poesia uma mensagem, teria que ter a coincidência com o que disseram escritores como os que citei antes. Qualquer mensagem que venha deverá ser comparada para que nós tenhamos a concordância e não pontos de vista de espíritos isolados. Daí o cuidado em ler obras psicografadas. Deve-se ler tudo e reter aquilo, entretanto, que é concordante dentro de um critério de análise em que várias vozes tenham dito no mesmo diapasão, embora com linguagens diferenciadas, mas convergindo para o mesmo sentido, o mesmo aspecto moral e ético, a mesma mensagem que venha para o bem da humanidade. E nesta página ainda do Evangelho segundo o Espiritismo, nós gostaríamos de lembrar que esta não é a única vantagem que resulta dessa posição excepcional de comparação. O Espiritismo nela encontra uma poderosa garantia contra os cismas que poderiam ser suscitados. Seja pela ambição de alguns, seja pelas contradições de certos espíritos. Essas contradições são certamente um obstáculo, mas estão longe de estar individualmente de posse de toda a verdade. Que não é dado a todos o poder de conhecer certos mistérios, que o seu saber é proporcional à sua evolução, que há entre eles, os espíritos, como entre os homens, os presunçosos e os pseudo-sábios, que acreditam saber o que não sabem, os sistemáticos que tomam suas próprias ideias como verdadeiras, e, enfim, os espíritos de ordem mais elevada que são completamente desmaterializados, os únicos despojados das ideias e dos preconceitos terrenos. Mas também sabemos que os espíritos
Enganadores não têm escrúpulos para se ocultar sob nomes falsos, a fim de fazerem que suas utopias sejam aceitas. Disso resulta que para tudo o que se encontra fora do ensinamento exclusivamente moral, as revelações que cada um possa obter terão um caráter individual, sem garantia de autenticidade, e devem ser consideradas opiniões pessoais deste ou daquele espírito, sendo imprudência aceitá-las e divulgá-las levianamente como verdades absolutas para fazer diapasão com que estamos desdobrando. A importância de se adquirir uma obra recém-lançada, psicografada, trazendo mensagens incríveis, histórias extraordinárias, quase mitológicas, e deverão aguardar provavelmente o tempo para serem confirmadas por outras mensagens de outros livros que venham a falar a mesma coisa. Jesus falava dos falsos profetas. Nós temos também os falsos profetas da erraticidade do plano espiritual. Estes que vêm com sistemas, com teorias, com seduções, com filosofias inaugurais que ninguém havia dito antes. Esses que trazem revelações escatológicas, previsões graves, juízos finais que não estão dentro da interpretação do Apocalipse e nem das palavras de Jesus, que aliás é Jesus que está conversando com João Evangelista na ilha de Patmos, revelando a ele para que ele pudesse interpretar a própria previsão do final dos tempos dita por Jesus, que não é esse acontecimento catatônico de encerramento da própria humanidade, do próprio planeta, senão a passagem de cavaleiros, simbolicamente que vem trazer a pandemia, a guerra, cavalos que galopam trazendo as crises econômicas como vivemos agora. Mas isso não é o fim, senão a abertura e fechamento de um período, como simbólica a abertura e o fechamento dos selos. Estamos tratando da concordância dos ensinamentos dos Espíritos, daquilo que eles dizem, por exemplo, sobre o juízo final, para que um teórico não venha nos seduzir, entendendo que a concordância nos ensinamentos dos Espíritos é, então, a sua melhor comprovação, mas é ainda necessário que ela aconteça em certas condições. A menos segura de todas é quando um médium interroga por si mesmo vários espíritos sobre um ponto duvidoso. É evidente que, se ele estiver sob o domínio de uma obsessão, ou se relaciona com um espírito mistificador, este espírito poderá dizer-lhe a mesma coisa, sob nomes diferentes. Não há também nenhuma garantia suficiente na concordância que se possa obter pelos médiuns de um mesmo centro, pois podem sofrer a mesma influência. A única garantia segura do ensino dos Espíritos está na concordância que existe entre as revelações feitas espontaneamente, através de um grande número de médiuns, estranhos uns aos outros e em diferentes lugares, para recordarmos o codificador, que a partir de 1854, ao constatar no fenômeno das mesas girantes uma inteligência que precedia o acontecimento, cuidou em repetir as experiências e ver tais acontecimentos registrados em outros pontos do globo. Kardec não se limitou às respostas das batidas dadas perante as duas médiuns, as irmãs Fox, em 1848, portanto, mais de 10 anos antes da codificação, como não se limitou às respostas dadas pelas irmãs Jafé, e nem aos médiuns outros e paranormais ouvidos, mas ele ultrapassou as fronteiras das províncias, repetimos, da França, para buscar lá fora, inclusive em outros países, o que em outros centros com outros médiuns se dizia sobre o mesmo assunto. Entenda-se que não se trata aqui de comunicações relativas a interesses secundários, diz esta página que estou lendo do Evangelho segundo o Espiritismo, mas das que se relacionam com os princípios da doutrina. A experiência prova que quando um novo princípio deve ser transmitido, ele é ensinado espontaneamente, em diferentes pontos, ao mesmo tempo, e de uma maneira idêntica,
em diferentes lugares, se não pela forma, ao menos idênticas pelo conteúdo. Nós vamos ver, por exemplo, que mensagens que Kardec anotou no final do Livro dos Médiuns, subscritas por nome que ele não quis deixar como subscrição para guardar o tempo, são aquelas que coincidem com a parte inaugural, por exemplo, do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde estão subscritas pelo Espírito de Verdade. Em pontos diversos, essa mensagem surgiu, e aliás, nesta que fala, vinham como outroras as ovelhas perdidas de Israel, há uma grande coincidência no próprio vocabulário, a ponto de se interrogar se Jesus não seria o próprio Espírito de Verdade, para que o tempo possa nos trazer essa unanimidade que fez cair todos os sistemas parciais surgidos na origem do Espiritismo, quando cada qual explicava os fenômenos à sua maneira, e antes que fossem conhecidas as leis que regem as relações do mundo visível com o mundo invisível. Nós estamos cheios de centros de estudos espíritas, alguns ao sabor da casa, à moda da casa. É muito necessário que os seus dirigentes sejam submetidos igualmente à crítica, assim como nós nos damos o direito de analisar os acontecimentos do igrejismo, da era nova, da era digital, sem faltar-lhes com respeito. Assim como nós estamos a criticar as basílicas que custaram à humanidade, aos crentes cristãos, bilhões de reais, como se faria uma já agora nestes tempos que surgiu o escândalo. Nós que criticamos o Templo de Salomão, que por sinal Jesus previu a sua destruição, que aconteceu com os exércitos de Tito no ano 70, para a previsão de Jesus. Nós que criticamos aqueles que dizem que fora da igreja não há salvação, mas fora da caridade sim é que não haverá salvação, devemos ver a que direção estamos conduzindo a doutrina espírita neste portal de terceiro milênio, para sermos coerentes com o codificador e com as próprias propostas basilares das estruturas que vão se consolidar a partir de 1957, quando da edição do Livro dos Espíritos em Palais Royal e na Galeria d'Orléans, na Livraria Danty, naquela manhã de abril, dia 18 daquele ano, quando Paris via inaugurar, trazia pelo Carrefour do Mundo, o país da luz para a humanidade, a revelação daqueles que supunhamos mortos, mas que em mil vozes vieram nos dizer que tal é a base sobre a qual nos apoiamos. Quando formulamos um princípio da doutrina, não é por estar de acordo com as nossas ideias que o consideramos verdadeiro. Não nos colocamos absolutamente como árbitros supremos da verdade. E não dizemos a ninguém, acreditem em tal coisa, pois nós a dizemos. Nossa opinião não é, aos nossos próprios olhos, mais do que uma opinião pessoal, que pode ser verdadeira ou falsa, pois não somos mais infalíveis do que os outros. E não é também porque um princípio nos foi ensinado que o consideramos verdadeiro, mas porque recebeu a sanção da concordância universal da comunicação de diversos espíritos em diversos lugares, através de médiuns diversificados, sob pena de estarmos tratando de ponto de vista e não de uma mensagem espírita cristã. Essa nossa posição, voltando ao texto evangélico, recebendo as comunicações de perto de 1.100 espíritas sérios, repetimos, disseminadas pelos mais diversos pontos do globo, como fez Kardec, estamos em condições de ver os princípios sobre os quais essa concordância se estabelece. É esta observação que nos tem guiado até hoje, e é igualmente ela que nos guiará através dos novos campos do Espiritismo, que o Espiritismo for chamado a explorar. É assim que, estando atentamente as comunicações vindas de diversos, estudando lugares, tanto da França quanto do exterior, que há uma tendência para entrar numa nova via e que chegou o momento de dar um passo à frente. Essas revelações, às vezes formuladas com palavras veladas,
passam quase sempre despercebidas para muitos, daqueles que os receberam. Muitos outros acreditaram tê-las recebido sozinhos. Tomadas isoladamente, elas seriam sem valor para nós. Apenas a coincidência lhes confere o valor. Depois, quando chegar o momento de publicá-las, cada um se lembrará de haver recebido instruções no mesmo sentido. É esse o movimento geral que observamos e estudamos com a assistência dos nossos guias espirituais. Essa observação, com a assistência dos nossos guias espirituais. Lembrando que o guia não é um conselheiro exclusivo que dá pitacos dentro de um centro, estou comentando, que formula ideias dele, que dá receitas, que dá recomendações particulares, que faz previsões como se fosse um cartomante, que traz ensinamentos muito particulares e de coisas muito materiais e imediatas. Há tantos espíritos pela boca de alguns médiuns que falam de problemas pessoais e que fazem até trabalhos para curar coisas particulares. Esses não são certamente espíritas kardecistas. Isto não é preconceito. Mas se houver um kardecista fazendo isso, igualmente ele não será um profeta do espiritismo, senão alguém que está emitindo pontos de vista e fazendo da vida de alguém um joguete nas suas mãos, anunciando que vai acontecer uma desgraça tal. Como se Deus não tivesse presciência e como se Deus desse permissão para um espírito atrasado ou um médium mal guiado estar estabelecendo caminhos meus, diagnosticando e prognosticando acontecimentos, espíritos que se dão a reatar relacionamentos amorosos ou a fazer trabalhos de ligação. São estes os feiticeiros que não têm nada a ver com o espiritismo cristão. A doutrina espírita explica que nenhum de nós está sujeito aos mecanismos de espíritos imundos que venham enganar e profetizar o mal para as nossas vidas. Nós é que satelizamos espíritos infelizes pelo nosso comportamento psicológico e atitudes diárias, e não alguém que venha fazer um trabalho espiritual para destruir a minha vida. Voltamos então à concordância universal dos espíritos, lembrando que nós precisamos de muitas palavras, de muitos espíritos, de muitos centros, de muitos médiuns, para acreditar em alguém que venha nos dizer qualquer coisa no bastidor de uma reunião mediúnica que não tem o critério moral, que não tem o critério da concordância do que está escrito nos livros da codificação. No que os espíritos nos trouxeram, essa garantia para a unidade futura do espiritismo. Essa garantia anulará todas as teorias contraditórias. É nele que no futuro procuraremos o critério da verdade, na doutrina codificada. O que determinou o sucesso da doutrina formulada em O Livro dos Espíritos e em O Livro dos Médiuns foi que todos puderam receber diretamente dos Espíritos a confirmação que eles afirmavam. Se por toda parte os Espíritos os contradissessem, esses livros teriam há muito tempo sofrido a sorte de todas as concepções fantásticas. Nem o apoio da imprensa os teria salvo do naufrágio. Embora mesmo privados desse apoio, não deixariam de fazer rapidamente o seu caminho, pois tiveram o dos espíritos cuja boa vontade compensou, com vantagem a má vontade dos homens. Assim será com todas as ideias emanadas dos espíritos ou dos homens, que puderam suportar a prova desse controle, cujo poder ninguém poderá contestar. E Kardec lembra na codificação que sempre que uma teoria de algum espírito ou de alguns espíritos forem vencidas pela ciência do mundo, nós deveremos abandonar as teorias espíritas isoladas, sobretudo para acompanhar o que a ciência de constatação prática veio revelar. Naquilo que a ciência não lançou a sonda da observação na Terra, caberá ao Espiritismo lançar e prenunciar, profetizar pela boca dos bons espíritos
aquilo que os anjos já vinham profetizando desde o Antigo Testamento? Ou que os santos da igreja de onde viemos podem operar em curas, em acontecimentos? Também os santos do mundo que não foram católicos nem protestantes poderão nos dizer pela boca dos médios como os profetas eram verdadeiros médios, e nós poderemos submeter tudo isso ao critério universal das comunicações para ver se elas estão em coincidência com o que disse Jesus de Nazaré, o profeta maior, o Cristo planetário. Tudo que não estiver no crivo moral do Sermão do Monte, por exemplo, das bem-aventuranças, tudo que não disser respeito ao anúncio do Cristo sobre a vida que volta à vida, já sendo homem grande, voltar à barriga de uma mulher e renascer da carne e do espírito, tudo que não estiver em sintonia com o que previu Sócrates e os seus discípulos Platão e demais, sobre a teoria dos renascimentos, que francamente está nos textos, especialmente de Platão, em todos os diálogos dos discípulos de Sócrates e de Platão que anotaram a respeito, não estará, portanto, em sintonia com o que disse Jesus, porque Jesus, que é o próprio precursor da teoria dos renascimentos, a Bíblia é toda amor, cada um interpreta. E quando nós vemos alguém se levantar e dizer que o Evangelho segundo o Espiritismo é um Evangelho especial, porque foi escrito, embora seja um texto exatamente do texto do Novo Testamento é bíblico, ou textos, fragmentos do Antigo Testamento, mas que foi escrito e analisado por espíritos, como se os profetas não sejam espíritos hoje e não eram espíritos encarnados. Como se os intérpretes do cristianismo muitas vezes não voltaram atrás para pedir perdão à humanidade, como se sua santidade o Papa João Paulo II não chegasse a pedir 200 perdões pelos erros clamorosos da Idade Média em nome da Igreja Mãe. Como se os intérpretes da escolástica e da patrística não tiveram que ceder às observações astronômicas para entender que a Terra não é o centro do universo, senão um pequeno planeta que orbita com 7 outros em torno de uma pequena estrela, que não passa de uma das 100 a 200 milhões de estrelas observadas no cinturão central da própria galáxia local. Como se não tivessem que pedir perdão por várias descobertas científicas que vieram desbancar o criacionismo bíblico para nos mostrar que linguagens do Antigo Testamento, que também são nossas dos cristãos espíritas, estão perêmpitas e merecem uma interpretação melhor, porque também os escritores do Antigo Testamento eram homens como nós, que tinham as suas jaças e as suas paixões. Como se as cartas de Paulo apóstolo, que são tão sagradas para nós, para todos nós cristãos, também não mereçam a análise de que Paulo, encarnado, era um espírito que tinha a tradição hebraica e judaica e que tinha o machismo hebreu, que condena, por exemplo, os afeminados, que manda que a mulher tenha que ter cabelos longos e que manda que tenhamos que cuidar da tenda para Deus chegar e se agradar da tenda. Embora Deus não se agrade só da tenda, mas sobretudo do que temos dentro de nós. E daí porque os grandes templos supunham agasalhar Deus, e Deus não pode ser guardado numa tenda. Os cristãos espíritas têm que ter o cuidado de não entregarem a sua trajetória às construções dos grandes templos que serão destruídos, como o de Salomão. Aliás, temos uma réplica do Templo de Salomão em São Paulo, que custou milhões de reais para os crentes, e Jesus não tinha onde recostar a cabeça, e nos aguarda nas periferias, onde os cristãos espíritas levam a sua caridade, o seu amor e ação, que é uma palavra do apóstolo Paulo. Deveremos, prezados companheiros, entender que o que podem todos os argumentos dos detratores contra a opinião das massas, contra a doutrina espírita, quantos milhões de vozes amigas partidas do espaço chegam de todas as partes do universo, e no seio de cada família os repelem energicamente alguns pela crendice fundamentalista, por aqueles que acreditam que são os melhores intérpretes dos textos bíblicos, quando há só na cidade do Rio de Janeiro mais de 8.000 designações bíblicas. Quem estará com a razão para interpretar Jesus? Certamente as estruturas cardinalícias
da igreja romana? Ou não certamente? Ou aqueles que supunham com a reforma de Calvino e Lutero ter trazido à humanidade a grande reforma que foi muito importante no Delbar e que se transformou, entretanto, nessa pluralidade de segmentos, cada qual interpretando às vezes ao sabor da freguesia. Qual autoridade terão de falar contra a autoridade da doutrina dos espíritos? A análise é comparativa, não crítica, mas chamar a atenção sobre o princípio da concordância, que é ainda uma garantia contra as alterações que, em proveito próprio, pretendessem introduzir nas religiões, e como igualmente no espiritismo, que também está sujeito, querer introduzir no espiritismo seitas que dele quisessem apoderar-se, acomodando-a à sua maneira. Deveremos estar cautelosos para isto. Quem quer que tentasse desviá-lo, a doutrina espírita, de seu fim providencial, fracassaria, pela simples razão de que os espíritos, pela universalidade de seus ensinamentos, farão cair toda modificação que se desvie da verdade. De par com a razão, nós estaremos, lembramos nós, sempre caminhando, entendendo que fé inabalável é somente, aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. O fideísmo religioso não tem mais lugar. Não é possível que o Estado de Israel tenha o tamanho daquele que está previsto nas medidas do Antigo Testamento, e nem que o ser humano tenha sido criado menos de 5.000 anos antes do advento de Jesus no planeta, quando os estudos das camadas fósseis, transformados os magmas nas estruturas rochosas que guardaram fósseis, prova que nós temos milhões de anos de existência na condição desde o antropóide humanoide até o Homo sapiens sapiens, o que não quer dizer que o Antigo Testamento deva ser derrogado, mas que ele é uma linguagem profética de uma época que o homem entendia como podia entender, assim como Jesus não pode ser dito de um modo senão nas parábolas, que era o véu da alegoria, para que ele pudesse ser entendido pelos pastores, pelos homens incultos do seu tempo, pelos seus discípulos, dos quais apenas Levi, que seria Mateus, tinha cultura, e os demais não tinham conhecimento. Era preciso falar com uma linguagem que o tempo não viesse a derrogar. E agora é tempo de tirar o véu da alegoria nesta era do espírito imortal. Daí ser preciso a maior prudência na publicação dos livros espíritas, nas comunicações espíritas. E no caso de julgar-se necessário publicar, só devem ser apresentados como opiniões individuais todos os livros, mais ou menos prováveis, mas tendo em todo caso necessidade de confirmação. Depois de confirmado, sim. E aí quando a gente diz a alguém, leia mais Chico, porque Chico psicografou mais de 400 ou mais de 500 livros, e a sintonia das comunicações dos diversos espíritos que falaram através do seu punho mecânico é que causa espécie e que fazem merecer a credibilidade. Ler o novo, ler o que vem, para não nos tornarmos fundamentalistas, mas aguardar que o novo se confirme, como o novo psicografado de Chico se tornou maduro no tempo para ser confirmado diante da observação desse critério das comunicações. Os espíritos superiores procedem em suas revelações com extrema prudência, lembremos disso em tudo que leamos, somente expõem as grandes questões da doutrina gradualmente. À medida que a interpretação, a inteligência está nela, apta a compreender as verdades de uma ordem mais elevada, e quando as circunstâncias sejam propícias para a emissão de uma ideia nova. Eis porque desde o início eles não disseram tudo, os espíritos, nem o disseram até agora, como Jesus não disse, dizemos nós. Voltando ao texto, não disseram até agora, não cedendo à impaciência de pessoas muito apressadas, que querem antecipar o tempo assinado para cada coisa pela providência, pois os espíritos verdadeiramente sérios se recusam positivamente a ajudar sem a certeza. Vejam que Jesus diz no Evangelho de João que havia muitas coisas que ele gostaria de nos dizer. Está lá no final do texto bíblico evangélico. Mas ele disse, eu não poderei dizer agora porque não podeis suportar, mas eu rogarei ao Pai que vos mande o Espírito Santo, o Espírito de verdade,
dirá essas coisas e dará testemunho de mim. Nada mais razoável do que a doutrina dos Espíritos. Através do Espírito Santo, Espírito de verdade, um colegiado de Espíritos dá testemunho de Cristo e revelar aquilo que nós não poderíamos suportar e entender há 2000 anos, mas que agora estamos com condições de cognição, de inteligência suficiente para compreender com a razão. E alguém então vai dizer, mas o Espírito que se manifesta num centro de estudos espíritas não é o mesmo Espírito que manifesta na igreja, que derruba pessoas. Nos acontecimentos cismáticos, nas igrejas em que acontece o exorcismo dos espíritos, o afastamento de demônios, nos famosos acontecimentos de cura e de afastamentos do mal, nas verdadeiras sessões das igrejas de desobsessão, não é? De afastamento de espíritos imundos. E nós então diremos, por que não os cristãos espíritas poderão fazer nos seus centros os tratamentos espirituais? O afastamento dos obsessores, dos subjugadores, dos possessores. Jesus, que disse ao louco gadareno que havia em torno dele uma legião. Como trabalhar com os espíritos, expulsando-os das pessoas, mas ensinando nos templos aquilo que poderia ser interpretado como a teoria salvífica, a teologia da prosperidade, que não transforma o coração das criaturas. Que responsabilidade tremenda temos nós, vós, os dirigentes de comunidades inteiras de cristãos, levando uma mensagem que se deve ter apenas fé em Jesus, não é preciso observar as obras da lei, como se Paulo apóstolo não estivesse dizendo que era preciso acreditar em Jesus. Aqueles cristãos, quando ele pregou na sinagoga, por exemplo, de Damasco, que exigiam que era necessário cumprir-se a lei de matar os pombos em holocausto a Deus, matar os cabritos, as ovelhas, na ara, no trono de Javé. Paulo está dizendo, não é preciso mais essas obras de sacrifício. É necessário acreditar que Cristo foi o enviado, o Messias prometido pelos profetas do Antigo Testamento. E então pegaram este versículo desta passagem de Paulo para dizer às comunidades cristãs da Era Nova, das televisões, que não é preciso fazer nada, não é preciso se comprometer com obras de caridade, obras de sacrifício. Aliás, não se deve mesmo se comprometer, como dizia Paulo apóstolo, com obras de sacrifício, porque não agrada a Deus doar cabrito ou pombos. Não é necessário, portanto, acreditar no que dizem os Espíritos acerca das obras que se devem fazer, que são as obras do amor em ação. Fora da caridade não há salvação. Está na carta de São Tiago, a fé sem obras é morta. Como é necessário que Jesus saia de dentro da intimidade dos templos para ganhar as planícies da fraternidade. Nestes tempos, neste país de 80% de pobres, alguém está dizendo por aí que é porque Deus não concedeu a graça a tantos desgraçados das periferias, mas deu a graça àqueles que têm prosperidade, porque acreditam no Deus do seu templo, da sua convicção, e se dão às vezes ao luxo de demonizar o Espiritismo, fazer partidos adversariais contra a doutrina espírita. São, como dizia Jesus no Evangelho de Tomé, que a igreja teve como apócrifo, são como o cão que deita na cocheira, não deixa o gado comer a forragem, e também não come a forragem, porque o cão não come aquilo que está na cocheira. Atrapalham a salvação, não deixam o fiel entrar no céu. E Jesus, na dura passagem do Evangelho de Mateus 5, dirigiu a hipocrisia do seu tempo. Ai de vós, fariseus hipócritas, que não permite que os seus prosélitos ganhem o reino dos céus. Depois de longas orações e de os converterem à vossa fé, o tornam 3 vezes pior ao inferno do que antes, porque não os transformam, os fanatizam. Ai de vós, que perseguem a casa das viúvas e a propósito de longas orações roubam-nas, e que cobram o dízimo do cominho e da hortelã, mas não observam as obras da lei de Deus, que é atitude, não obras de doar, de matar animais em sacrifício. Nós não estamos mais na era mosaica. Ai de vós, voltando a Jesus,
sepulcros caiados brancos por fora e por dentro cheios de ossos e podridão, que conduzem multidões inteiras sob o jargão do dízimo. E o apóstolo Paulo dizia: o dinheiro é esterco do diabo. Ai de vós, os colhedores do dízimo do colminho do hortelã, para construir os seus templos faustosos, porque nestes tempos da era digital, tudo vai aparecer no cruzamento das comunicações bancárias. Daquilo que foi feito às escondidas aparecerá em praça pública. Ah, de nós, os cristãos da nova era, se não adotarmos um critério de comunicação do que dizem os espíritos que voltaram do país da morte, para nos chamar a atenção que por maior, mais bela e justa que seja uma ideia, uma religião, uma seita que seja, um pensamento de uma escola religiosa, seja da igreja mais tradicional, é impossível que esta mais bela e justa ideia reúna desde o início todas as opiniões. Os conflitos que dela resultam são a consequência inevitável do movimento que se processa e são mesmo necessários para maior realce da verdade. É útil que assim aconteça para que as falsas ideias sejam prontamente desgastadas. Vamos desgastar o erro e fazer brilhar a verdade. Vamos submeter todas as ideias interpretativas dos textos bíblicos para que os cristãos espíritas também possam interpretar os mesmos textos. E vamos submeter ao crivo da razão, porque fé inabalável, repito, é só aquela que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Como poderei acreditar que estou salvo pelo sangue que Jesus derramou na cruz? Quando eu estou salvo pelas atitudes que eu tomei, cobrindo as pegadas de Jesus, fazendo o que ele me ensinou, e não aguardando que ele passe a mão na minha cabeça, me conceda o perdão porque eu pedi num confessionário, ou numa igreja onde arrependido de todos os pecados, e continuo sendo exatamente a mesma pessoa. Não tomei nenhuma atitude de tolerância, de compreensão, de perdão concreto, e na vida pessoal sou alguém que prioriza as coisas materiais. Sou alguém que vivo nababesco às vezes. Sou alguém que dificilmente socorro uma criatura, mas sou tão capaz de doar para a minha estrutura igrejista, e quase sempre essa doação não chega nas periferias, onde estão os pobres, onde Jesus esteve caminhando à margem do mar, fora das cidades. Este Jesus que não tinha sequer autoridade de entrar no templo de Salomão, pregava do lado de fora nas alpendradas laterais. Onde está este Jesus do tempo das verdades apostólicas? Até quanto a humanidade vai se fanatizar nas convenções? Emmanuel, na obra Emmanuel, nos mostra estas jaças. Daí porque eu estou dizendo aquilo que está escrito por um espírito tão importante que faz esta crítica agora sim construtiva, e não a propósito de criar guerra religiosa, mas chamar a atenção da criatura. Nós não poderemos ser salvos por ninguém. Nem Deus poderá nos salvar desta forma, porque Deus está aguardando que nós vivamos de um modo tal que Ele possa acreditar em nós. Não é acreditar em Deus que me salva, não é acreditar em Jesus sem observar as obras das atitudes necessárias perante uma humanidade que sofre, que eu poderei ganhar os céus, é uma grande ilusão. Este Deus que não vai nos perdoar, porque Ele não perdoa nem pune. Ele não pune ninguém. Somos nós que trazemos dentro da consciência a sua lei, onde está escrita ela. Somos nós que nos quitaremos perante a providência antes de purgarmos todo o processo de culpa agasalhado nas atitudes que estão registradas nos nossos arquivos de memória. E só depois que eu espiar e provar, que eu repetir os anos nos quais reprovei, encarnações nas quais eu degringolei, é que eu poderei subir na direção do tropismo da divindade, carregando Deus que está dentro de mim, para me aproximar dele objetivamente no seu nicho, no seu ponto de luz, no seu ponto de regência do sistema gravitacional que o seja, onde ele está como ser individual incriado, como inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas. Deixemos de ser alguém que busca a caridade de Deus, a esmola de Deus, tentando subornar Deus com orações.
nos penitenciando com palavras, quando a penitência deve ser com atitudes reparadoras, com mudanças no nosso modo de viver, com uma reforma interior que me permita ver no mundo um dia a mudança que eu já fiz em mim, com todos nós que temos consciência dos nossos erros, mas que somos hoje melhor do que ontem e que queremos ser amanhã melhor do que hoje, porque conhece-se o verdadeiro cristão e o verdadeiro espírita pelos esforços que empreende no sentido de domar as suas más inclinações. Quem sou eu para trazer tratados de moral, senão para dizer aos companheiros, antes de encerrar, que eu sou um pouco melhor do que eu era 3 anos antes, mas que eu ainda tenho vários defeitos a vencer, mas que eu sou melhor do que eu era 10 anos antes, 20 anos antes, 30 anos antes. Eu já sou um pouco melhor do que eu era 1 ano atrás. Agora eu preciso ser melhor do que eu sou hoje, num processo de autoconhecimento sugerido por Santo Agostinho na passagem da resposta no item A, a questão 919, quando Kardec indaga qual o meio prático mais eficaz de se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal. Ele então respondeu: conhece-te a ti mesmo. Já o disse um sábio da antiguidade, aliás, diversos sábios, porque esta frase foi tirada do pórtico de Delfos, na cidade de Delfos, o pórtico de Apolo, na Grécia, de onde Sócrates trouxe esse pensamento que vem de Quiton, de Pítaco, de outros pensadores 7 sábios da tradição antiga da Grécia. E esse autoconhecimento, então, indaga Kardec a Santo Agostinho. Como na prática eu farei? Santo Agostinho diz: faça como eu fiz durante a última existência. Todas as noites, antes de se deitar, pergunte assim: o que fez no ano passado? Há 10 anos? O que fez hoje durante o dia? O que você vem repetindo que deveria ser corrigido? E o que você vem repetindo que foi bom e que você deve aprimorar? Assim você lançará a sonda da observação em si próprio e fará uma autoanálise para acordar amanhã com disposição. O mundo só vai mudar quando eu mudar. Jesus disse: quem quiser me seguir, tome a sua própria cruz e, renunciando a si mesmo, siga-me. E não que ele derramou o sangue na cruz para você. Você terá que levantar a cruz e carregá-la. A cruz das aflições do trabalho, das convivências, que trazem a alegria, a bem-aventurança, da gratidão do trabalho, que traz a compensação, das convivências que traz os filhos, que traz os amores para quem os tem, das dificuldades do trabalho, que trazem o salário, cujo salário serve para que eu possa manter aqueles a quem eu amo, da aflição de ter que manter alguém com o suor da minha testa, que traz a alegria, a bem-aventurança de servir, entender Jesus. Eis o grande desafio da humanidade. A Bíblia é todo amor. A interpretação é que está a cargo de cada um de nós. Muito obrigado. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre.